vai falar de um assunto bastante comum, gente. É muito comum e o doutor vai confirmar pra gente isso. O doutor já está aqui junto com a gente nos nossos estúdios. É um assunto muito comum no dia a dia das pessoas, que é dor nas costas, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais, mas antes eu quero te convidar para você participar pelo 9411-7777 e a hora certa no seu vídeo. Que hora é essa, gente? 9h05, com oferecimento da Magic Touch, exatamente, Magic Touch, essa empresa de higienização de estofados em geral aí pra você, tá? Sofás, poltronas, cadeiras, limpeza de carpetes, cama, box, gente, tudo que você precisar. E sem contar que é o atendimento super diferenciado do André, tá certo? Então não perde tempo, já liga pro André. André, cadê você? 988-16-40-37. 988-16-40-37, a sua empresa de higienização, para você aí deixar sua casa livre de germes, limpa e perfumada, sempre com os melhores produtos e o melhor atendimento, tá? Segue no Instagram, @MagicTouch_estofados, tá bom? Bom, e agora, como eu falei pra vocês, a gente vai falar de um problema. Hoje eu cheguei aqui falando pros meninos. Ai, meninos, estou com a dor nas costas. Depois eu vou falar aqui com o doutor, né? Eu disse, doutor, tô com a dor nas costas. Esse que é um dos problemas mais comuns entre os brasileiros, que é a dor nas costas, é dor na lombar, é dor no trapézio, que vai puxando para a cabeça, para o pescoço. Às vezes tem tanta dor que eu tenho certeza que você recebe, que às vezes a gente fica pensando. E esse problema atinge mais de 16%, viu, da população ativa. E também é a causa crônica que mais causa afastamento do trabalho. Vocês sabiam disso, gente? Pois é verdade. E ainda, a busca pelo termo dor nas costas cresceu 76% desde o início da pandemia. Esse problema pode realmente estar associado com a Covid-19 ou também pelo fato de a mudança da rotina, né? Passar muito tempo deitado, enfim. A gente vai conversar com o doutor Eduardo Ferreira para esclarecer todas essas dúvidas, esclarecer as minhas dúvidas, as dúvidas dos telespectadores e de todo mundo. Então, você já pode aí de casa, tá com alguma dor nas costas, tá com algum problema, manda mensagem pra gente, 9411-7777. Doutor Eduardo Ferreira, bom dia mais uma vez. Bom, dor nas costas, eu acredito que seja um dos maiores problemas que você deve receber no consultório, né? Sem dúvida, é o carro-chefe. É o carro-chefe, né? E como a gente pode diagnosticar uma dor nas costas? Tem um problema específico para essa questão de dor nas costas, doutor? Ou não? Pode ser causada por diversos problemas, como a gente estava comentando aqui no intervalo. Perfeitamente. A gente subdivide o problema de dores lombares, dores nas costas, cervical, né, na região do pescoço, em dores específicas e dores inespecíficas. As dores inespecíficas, que representam a maior parte dos casos de dores, elas possuem causas multifatoriais, que vão desde os fatores biológicos, estruturais, né, musculares, articulares, até os fatores psicossociais, emocionais, né, que estão todos envolvidos na experiência de dor. Já as dores específicas são aquelas que a gente consegue apontar uma causa direta. Teve um trauma, teve uma queda, um acidente e ficou com dor a partir daquilo, né? Então, é o exemplo de dor específica que a gente consegue apontar uma causa. Não havendo um evento desencadeador, a gente passa a chamar essa dor de inespecífica. Ela tem vários fatores envolvidos. Essas dores inespecíficas, elas devem ser tratadas com o fisioterapeuta e um outro médico para poder conseguir chegar a um resultado positivo? O ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar, né? O fisioterapeuta vai entrar com a parte do movimento, vai entrar com a parte do ganho de amplitude de movimento, força muscular, mobilidade. O psicólogo vai entrar para atuar nas questões de ordem emocionais e psicossociais, como ansiedade, estresse, depressão, que tem uma relação muito íntima com a experiência de dor do paciente. E o médico também, o profissional de educação física, até mesmo o nutricionista, porque nós temos evidências que apontam para problemas relacionados à má alimentação, que geram um processo inflamatório no corpo das pessoas, né?
Olha, gente, para vocês verem o doutor falando, as dores, elas podem estar não só relacionadas a um problema específico, né? Mas também como estresse, ansiedade, que podem acumular, né, as dores e causar problemas maiores. Eu estava falando um relato pessoal meu e do nosso cinegrafista aqui do estúdio, que ele estava falando, Stefania, eu tive que ir ao médico tomar o remédio aqui porque eu estava com dor na lombar. E eu falei pro doutor que teve um tempo que eu sentia muitas dores aqui no trapézio. Que eu tive que fazer alguns meses de fisioterapia e eu tive os pontos gatilhos. E esses pontos gatilhos ficaram por algum tempo, né? E tudo isso foi causado pela ansiedade, né, doutor? Que também é a causa de muitas pessoas que sofrem de dores nas costas. Elas devem procurar primeiro um fisioterapeuta ou um outro médico específico? O ideal é que todos os profissionais estejam aptos para fazer essa triagem, né, desses fatores que estão envolvidos na dor de cada paciente, né? Porque vai ter paciente que vai chegar para mim com um fator psicoemocional mais elevado, outro não, outro é só falta de movimento, outro é só uma rigidez articular mais elevada. Então a gente precisa saber fazer essa triagem de uma maneira adequada. Então não existe uma regra para quem vai ser o profissional de primeiro contato. Pode ser o médico, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o psicólogo, especialista em dor, né? Para fazer esse primeiro contato com o paciente. Então tá aí, gente. Ó, se você tiver alguma dúvida em casa, manda mensagem pra gente, 9411-7777. Eu tava perguntando também para o doutor, pro doutor Eduardo Ferreira, que voltei a fazer as atividades físicas e está com pouco tempo. Parece que eu fui atropelada, doutor. As minhas costas, assim, a minha lombar, o meu trapézio. Por que quando a gente tá com o retorno, a gente sente tantas dores assim, gente? Isso é devido ao descondicionamento, né? Eu também voltei a correr, eu gosto de correr. E é engraçado, antigamente, no começo do ano, a gente corria 30 quilômetros, que fosse tranquilo. Hoje em dia, corro 3, 5 quilômetros, já passo a semana dolorido, com as pernas doloridas, né? Isso é só a nossa musculatura acordando, né? Só o nosso músculo passa por um processo de inflamação, um processo de microinflamações, né? Que são normais, são fisiológicas. Elas vão ser reabsorvidas pelo corpo e são fundamentais para o desenvolvimento das fibras musculares. O ideal é que quando você sentir essas dores, você não pare de fazer o exercício. Você continue realizando, claro, numa intensidade mais baixa, mas que você consiga dar sequência ao seu programa de exercícios. Então não vamos parar, tá, gente? A gente continua, que é para poder fortificar mais ainda o músculo, Exatamente. né? Vamos para a cartela, gente? Perguntas aí que o pessoal preparou pra gente. Vamos ver aí. Olha aí, dor nas costas pode ser adquirida de forma hereditária? Mito ou verdade? Não existe assim que a gente possa afirmar, porque o meu pai teve, porque minha mãe teve dor nas costas, eu vou ter também, né? A gente sabe que 84% da população pode ter dor nas costas em qualquer momento da vida. Ou seja, 84% é quase todo mundo, né? Então qualquer um, mesmo sem um problema, mesmo que não tenha uma referência na família que já tenha tido, pode ter uma crise de dor lombar alguma vez na vida, né? Não significa que você vá desenvolver a dor e passar por um longo período com ela, né? O problema são as pessoas que têm uma crise de dor lombar, assim como quem tem uma dor de cabeça sem uma causa aparente, sem que exista uma lesão acontecendo ali de fato. Mas o problema são essas pessoas que desenvolvem a cronificação da dor, aquelas que passam a ter a dor por muito mais tempo, 3 meses, 5 meses, anos, depois da crise. Aí já precisa ter uma atenção maior, né? Aí precisa de uma abordagem mais multidisciplinar, né? Tá ótimo. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver. Olha só, dores nas costas podem estar relacionados com a Covid-19? Então, alguns autores afirmam que nós já vivíamos uma espécie de pandemia de problemas musculoesqueléticos antes agora da pandemia de Covid-19, né? Eu acredito também, doutor. Né? Há muito tempo o mundo inteiro já vem acometido por problemas musculoesqueléticos, com as dores lombares sendo o topo ali desses problemas, né? Mas agora, durante a pandemia de Covid-19, nós tivemos muitas alterações na rotina de trabalho, na rotina de estudo dos filhos. Então, quem tem filho em casa, além do trabalho, tem que orientar os filhos na educação escolar, né?
Nós tivemos alterações com o home office, a pessoa agora faz todo o trabalho em casa, o ambiente que era de descanso, que era de repouso, passou a ser um ambiente de trabalho também. Então você tem uma carga muito alta. Em contrapartida, você tem uma diminuição muito grande da prática de atividades físicas, né? A maior parte das pessoas interrompeu a atividade física, pouca gente conseguiu manter uma rotina de atividade dentro de casa, né? Então, são todos fatores, né? Essa angústia que a gente fica passando, essa preocupação com o futuro, né? Como que vai ser, quando que a gente vai sair dessa, são todos fatores que influenciam nesse aumento da dor, né? Para quem já sentia antes, né? Então quem já sentia antes pode ter uma amplificação dessa percepção de dor e quem não sentia pode ter o desencadeamento agora nesse período. Doutor, isso também é muito comum a pessoa fazer a automedicação. Isso é muito errado, né? Super contraindicado, né? Existem vários problemas relacionados à automedicação. Mesmo que sejam alguns analgésicos simples que você compra sem receita na farmácia, com muita tranquilidade, à medida que você toma muito medicamento durante um longo período, você vai... o nosso corpo, ele tem uma capacidade de produzir analgésicos endógenos, né? Eu tenho capacidade de produzir substâncias analgésicas para aliviar minhas dores. Agora, se eu tomo muito medicamento com uma certa frequência, essa capacidade do nosso corpo vai sendo diminuída. Então, você vai ficando cada vez mais dependente da ingestão de medicamentos externos, né? Então, tá aí, gente. Vamos ter cuidado também com a automedicação aí em casa, para qualquer dor que vocês estiverem sentindo. Tem mais alguma pergunta, Júnior? Vamos ver. Alguém de cima? Mais alguma pergunta para mim? Para o doutor, na verdade. Bom dia, doutor. Cleitinho, vai lá. Tenho discopatia degenerativa, sinto muita dor. Tem alguma coisa que pode ser feita? Tem que ver o que você já fez tanto, né? Existem algumas alterações degenerativas ou não, decorrentes da idade mesmo, do processo de envelhecimento, que naturalmente não devem causar tanta dor assim, né? Então você precisa de uma investigação mais aprofundada para saber se a sua dor é por conta daquela degeneração, né? E aí os tratamentos dentro da fisioterapia, você tem as terapias manuais, terapia com exercícios, né? Com exercícios direcionados, que hoje são o padrão ouro nos tratamentos. Com a medicina você tem os bloqueios neurais que podem ser feitos dentro dos procedimentos médicos, né? E você tem que investigar os fatores associados à sua dor. Como eu falei, né? O estresse, a ansiedade, a preocupação, são todos fatores que amplificam a sua percepção de dor. Ou seja, nós temos algumas regiões no nosso sistema nervoso central que são responsáveis pela modulação da dor. E aí quando a gente se sente mais ansioso ou com um humor mais depressivo, essas regiões estão em hiperatividade. E aí, em consequência, elas acabam aumentando também a sua percepção de dor. Que às vezes nem tem tanta dor, não existe a dor, mas pelo momento que a pessoa esteja vivenciando, pode estar acontecendo esse momento de dor. É isso, doutor, que eu entendi? É, mais ou menos isso. A dor existe, ela está lá, né? Só que ela pouco está relacionada com o problema estrutural, no caso, ou com o disco, ou com o músculo, ela pouco está relacionada com esse problema estrutural. Ela está mais numa falha no processamento e na modulação da dor, que é o caso da maior parte das dores crônicas, né? Dores que permanecem por mais de 3 meses, 5 anos, né? São dores que têm um fator de ordem de sistema nervoso central envolvido muito importante. Gente, eu achei super interessante esse assunto, porque realmente às vezes a gente coloca muita carga em cima daquilo que a gente está sentindo e ela se torna bem maior do que realmente é para ser, né? No populacho aqui das formas mais, para chegar mais perto do nosso telespectador, muito interessante. Tem mais alguma pergunta, gente, aí para vocês, aí de cima? Não, doutor, muito interessante, adorei a sua entrevista, a sua participação aqui junto com a gente. E assim, como mais uma vez, como o doutor Eduardo falou, a junção médica, não só um médico, você ir num médico para resolver, mas o fisioterapeuta junto com o psicólogo pode sim estar fazendo um trabalho para ajudar mais os telespectadores que estiverem sentindo alguma dor.
sendo crônica ou não, né? Ou psicológica. Exatamente. Sendo crônica ou aguda, né? Que aguda é aquela dor que a gente considera até 3 meses, né? Passando de 3 meses, nós temos uma dor crônica que deve ser investigado todos os outros fatores envolvidos. E o ideal é realmente que você busque uma atenção multidisciplinar, né? O médico está preparado para te encaminhar para o fisioterapeuta, para o psicólogo. O fisioterapeuta está te preparado para encaminhar para o psicólogo, para o médico, e o psicólogo para, enfim. E o educador físico também, ele está também incluso dentro desse... Sim. Alguns casos de dores estão relacionadas a uma fadiga do sistema de movimento, basicamente. Ou seja, pessoas que executam movimentos repetitivos, ou pessoas que carregam peso, por exemplo. Olha só, Cleiton, o seu caso, tem né? Posturas mantidas por longos períodos, o que elas precisam é de variabilidade. E aí o profissional que lida de uma maneira mais intensiva com a movimentação, né, com o exercício físico, é o profissional de educação física que vai tentar regular essa intensidade de exercício para aquela pessoa em específico. Tá aí, gente. Adorei a participação de vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Doutor Eduardo Ferreira. As redes sociais do doutor Eduardo, gente, por favor, coloca aí na telinha, porque pode ter alguém que queira, em segundo momento, conversar com ele, fazer alguma pergunta, esclarecimento, né? O doutor Eduardo Ferreira, fisioterapeuta, e dor nas costas, eu acredito que muita gente ainda vai sofrer com ela por muitos e muitos tempo, né, doutor? É um problema que parece que só está aumentando, né, a incidência, né? Só está aumentando. Cada vez pessoas mais jovens estão sentindo com mais frequência, né? Exatamente. É bem complicado. Vamos se movimentar. Olha só o Instagram do doutor Eduardo Costa, fisioterapeuta. Ele está sempre colocando aí algumas dicas também, né, doutor, que você coloca no Instagram que também... Isso, sempre a gente discute no Instagram assuntos relacionados à dor e assuntos relacionados à corrida também. E a dor e a corrida, as duas coisas juntas também, a gente sempre tenta trazer algum tema de interesse do público, né, para discuti-los, assim. Olha só, a fibromialgia, você colocou ali, que a fibromialgia também a pessoa sente bastante dor. Muita dor em várias regiões do corpo, né? Dores musculares, muita tensão. Existe um fator psicológico muito importante também associado, então são pessoas que têm uma tendência maior para desenvolver ansiedade, para depressão, elas precisam de um diagnóstico diferencial com o médico, né, especialmente o reumatologista, para fazer esse diagnóstico da fibromialgia, para que ela seja tratada adequadamente, né? Existem muitos tratamentos que infelizmente não estão respondendo muito bem. As pessoas com fibromialgia às vezes têm medo de executar atividade física, exercício físico, por conta de ser uma doença que a fadiga vem muito rápido e a fadiga deixa a pessoa mais dolorida ainda. Então é preciso que seja feito isso de uma forma gradual, que seja encontrado para cada pessoa especificamente aquela intensidade de exercícios que vai ser útil ali durante determinado tempo, evoluir essa intensidade à medida que essa pessoa vai evoluindo também, tudo muito cautelosamente, mas é possível ter uma vida completamente normal, né? Fazendo atividade física mesmo com essas dores. Tá aí, gente. Doutor, obrigada, bom dia, seja sempre muito bem-vindo, adorei a sua participação aqui. Eu que agradeço, tá foi muito certo? bom, realmente.